as mentiras sobre a reforma da Previdência que o governo federal não quer te contar. A reforma da Previdência é o que nós vamos discutir nesse dia de hoje. Deputada Beatriz Cerqueira, 379 deputados votando a reforma da Previdência no primeiro turno, 131 contrários. Podemos ter esperança? Podemos ainda reverter esse quadro? Podemos mudar esse resultado ainda? Podemos. A votação aconteceu em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Nós ainda temos um segundo turno de votações na Câmara. E, na sequência, ele vai ao Senado e pode retornar à Câmara dos Deputados caso receba no Senado alguma emenda. O que eu destacaria é o método, a forma como esse processo se deu. Nós tivemos um governo com muita pressa de fazer uma alteração estrutural na vida das pessoas, Nós estamos dizendo de um direito que estava na Constituição desde 88, não só a Previdência, mas a Seguridade e assistência fazem parte desse tripé, e em menos de 6 meses, a rapidez para se aprovar uma reforma que as pessoas não entenderam direito. Eu destacaria também a quantidade de emendas, de mecanismos que o governo federal utilizou para fazer um processo que trouxesse esses 379 parlamentares. Quem acompanhou aí a publicação de emendas, programas que foram muito rapidamente definidos, sabe que isso está ligado à votação da reforma na Câmara dos Deputados. Ou seja, vários parlamentares não votaram por convicção, votaram por uma via de mão dupla que lhe foi concedida aí com a liberação de emendas parlamentares, de programas para suas bases eleitorais. Mas é possível sim reverter. Nós temos agora que compreender o que foi essa reforma aprovada no primeiro turno, e ela desnudou, aquele deputado que dizia: estou indeciso, vou ver, vou avaliar. Agora ficou tudo claro como os deputados se comportam, os 379, os 131. Nós tivemos uma postura vergonhosa da maioria da bancada federal em Minas Gerais, com as honrosas exceções que eu gostaria de dizer, aqueles que votaram contra a reforma da Previdência da bancada federal e, portanto, a nosso favor, foram os deputados federais por Minas Gerais: André Janones, Áurea Carolina, Júlio Delgado, Leonardo Monteiro, Margarida Solomão, Mário Hering, Odair Cunha, Padre João, Patrus Ananias, Paulo Guedes, Reginaldo Lopes, Rogério Correia, Wilson da Fetaeng e Wellington Prado. A primeira questão que eu gostaria de destacar desse processo que foi votado em primeiro turno é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Isso é muito grave, isso foi pouco dito, porque essa é uma regra que atinge o regime geral de previdência e não atinge só professores não, viu, gente? Todo mundo que está no regime geral de previdência é atingido, ou que pretende entrar, ou que pretende trabalhar. Todo mundo que está no regime geral de previdência foi atingido por essa mudança. Antes, no regime geral de previdência, você poderia acumular o seu tempo de contribuição e com este tempo de contribuição você se aposentaria, que são os 30 anos para mulher, os 35 para homem, com uma redução de 5 anos no caso de professores, tanto da rede privada quanto os professores que são vinculados, aí designados e, portanto, vinculados ao regime geral de previdência. Com a votação no primeiro turno, se ela prevalecer, você não só terá que ter todo esse tempo de contribuição, mas também passa a ter a idade. Então, você terá que ter o tempo de contribuição casado à idade mínima que foi votada lá no Congresso, que para a mulher, 62 anos e para homem, 65 anos de idade. Então, essa mudança é gravíssima, foi pouco falada. Por que ela é grave? Porque você olha para profissões que têm alta rotatividade, você vai identificar que as pessoas terão muita dificuldade em chegar até os 65 anos com vínculo formal. Então, você pega um servente pedreiro, você pega uma empregada doméstica, você pega um trabalhador do comércio, você pega um trabalhador de telemarketing, você pega profissões que são ligadas com risco de vida, você pega, então, pessoas que estão em profissões que não conseguem chegar aos 65 anos de idade, muitas vezes com vínculo formal, que é o vinculado aí ao regime geral de previdência. Então, só essa regra
Só isso, que é você ter que casar tempo de contribuição, mas a idade mínima vai excluir muita gente do direito de se aposentar. No regime próprio, nós já temos a vinculação de tempo de contribuição e idade mínima para se aposentar. Mas o que o Congresso fez é um processo, é um crime, né? É um crime com a educação. Porque no caso da professora, nós vamos ter duas regras. Primeiro, uma de transição, que foi aquela que nós acompanhamos a votação lá na sexta-feira, que é para quem já está trabalhando, quem já é professor, pode, então, ter os seus 52 anos de idade se mulher e 55 se homem. Mas para quem ainda entrará no mercado de trabalho, está estudando, ainda vai se tornar professor, a regra geral é de 57 anos para a mulher e de 60 anos para os homens. Mas isso não é só isso. Para que você consiga se aposentar com 100% da sua média de contribuição, ou seja, para que você consiga aposentar com um salário perto do que é o seu atual salário, porque se essa reforma passar, ninguém mais aposenta com seu próprio salário, você terá que ficar 40 anos em atividade. A própria capitalização e você lá deixar o seu dinheiro no banco por anos não te garante que no final você terá alguma coisa para receber, né? Porque historicamente a gente já teve aqui não regimes públicos de capitalização, mas regimes privados em que a pessoa investiu e chegou ao final da sua vida, lá para receber, o fundo quebrou e a pessoa não teve como receber nada. Então ainda tem essa questão. Ninguém vai se responsabilizar pelo seu dinheiro, porque o privado, ele se responsabiliza por si mesmo, pelo seu lucro. Vai lucrar nas suas costas por 20, 30 anos e depois pode sumir. Exatamente, quebra e some com o seu dinheiro. A gente tem visto, isso é público e é notório, de que quem tem sustentado as famílias nesse momento de crise são os aposentados, são as avós, são os avós, são os pais. Eles têm segurado as pontas porque em toda família tem alguém, 2 ou 3 membros da família que estão desempregados. E essa reforma, ela vai comprometer isso para as gerações futuras, porque não haverá seguridade social, o idoso não terá condições de assumir um papel que ele tem assumido agora, diante dessa crise, diante da ausência completa e absoluta de estabelecer uma política de geração de emprego, uma política que volte a movimentar a economia. E pontuando aqui o que a Bia se referiu, dia 13 de julho, né? Completaram 2 anos da aprovação da reforma trabalhista e os resultados estão aí para todos verem, né? Sobre a sucateamento, a ausência completa de propostas e que, de fato, foi uma mentira deslavada de que a reforma trabalhista geraria empregos, não gerou empregos e jogou o trabalhador numa situação muito mais difícil do que antes dela ser aprovada, quando a gente tinha a garantia dos direitos dos trabalhadores através da CLT. Da forma como eles fizeram a votação na Câmara dos Deputados, várias questões poderão ser feitas depois por projeto de lei complementar ou projeto de lei ordinária, o que significa que o que nós estamos conversando, inclusive, pode piorar. Por isso, a nossa luta para não deixar essa reforma ser aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados.